Deu ruim aí pro bolsominion Marcos Mion, ou como tá sendo chamado agora, Marcos Minion. Ficou 4 anos caladinho durante o governo Bolsonaro. O Bolsonaro fazia qualquer tipo de atrocidade e ele ficava assim, ó, caladinho. Logo que o Lula assumiu, o Marcos Mion começou a reclamar de coisas aí do Ministério da Saúde, não tem projetos para os autistas, para as pessoas com síndrome de Down, esquecendo que quem cortou todos os projetos que ele estava mencionando era o Bolsonaro. Bolsonaro, que é amigo do Marcos Mion, são amiguinhos assim. Ele já foi desmascarado lá atrás, em 2023. Aí, finalmente, ele se calou sobre política. É engraçado, né? O cara é bolsominion, e aí ele fica um tempão calado enquanto o Bolsonaro destrói tudo. Aí ele tava esperando, essa é a definição de oportunista, de mau caráter. Ele tava esperando o Lula assumir para começar a se politizar. E aí, o que aconteceu? Todo mundo na época começou a mostrar essa foto aqui, ó, dele com o bandido de estimação dele, Jair Bolsonaro. Ele encontrou do lado aqui, não cortaram na foto, mas do lado aqui tá a Michele, tá? Também nunca vi o Marcos Mion aí criticar esposas de políticos que recebem cheques de tesoureiros de esquemas de corrupção. No caso, a Michele recebeu um cheque do Queiroz. Aliás, eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil e o seu like, porque só de chamar a Michele de Michele, ela já vai me processar e vai pedir a minha prisão novamente. Lembrando que a Michele pediu 6 anos de prisão pro Thiago aqui. O Flávio também me pediu 6 anos, o Bolsonaro, o Jair também 6 anos, viu? Só pra você ver aí. Só da família Bolsonaro já são 20 anos pra mim de prisão. Pois bem, então inscreva-se. E aí o que acontece? Agora, estamos nas Olimpíadas, todo mundo falando do tema Olimpíadas, muita gente falando, caramba, como aparecem atletas que a gente nem conhecia e que, de repente, chegam lá e ganham medalhas. E muita gente fala, caramba, imagina se o Brasil tivesse mais investimentos no esporte e tudo mais. E as pessoas não se lembram que antes do Lula assumir, nós tivemos a Olimpíada de Atenas em 2000 e o Brasil não ganhou nenhum ouro. Eu lembro que, eu tinha 12 anos em 2000, mas eu lembro que nas Olimpíadas de Atlanta em 96 o Brasil ganhou alguns ouros. Em 92 teve ouro. Nos anos aí da ditadura militar realmente era muito escasso, era muito difícil o Brasil ganhar uma medalha de ouro. Inclusive o meu time, o São Paulo Futebol Clube, tem 2 estrelas amarelas no uniforme, porque um atleta do São Paulo ganhou 2 medalhas de ouro. E aí, por isso que o São Paulo tem 2 estrelas amarelas, e aí tem 3 vermelhas, que o título mundial era de futebol. Mas veja, era tão escasso que até o time coloca a medalha, aí, ó, pô, ganhou um ouro aqui. Pois bem, quando o Lula assumiu, o Lula, em 2004, no segundo ano do seu governo, ele criou o Bolsa Atleta. O que é o Bolsa Atleta? O Bolsa Atleta premia atletas aí que querem desenvolver aí a carreira olímpica. E aí eles ganham entre um salário mínimo até 15 mil reais por mês. A modalidade pódio, que são atletas que participam das Olimpíadas ou que estão entre os melhores do mundo no seu esporte. Mas um atleta que está começando e que começa ali a ganhar o Bolsa Atleta, começa ganhando aí um salário mínimo. Aí você fala, pô, Thiago, é pouco, mas pô, não é melhor do que, imagina um atleta que antes do governo Lula, ele tinha que, imagina o cara que é corredor, atletismo, 100 metros rasos. Aí o cara tinha que fazer o quê? Ele tinha que ter um emprego e treinar nas horas vagas. Só que o cara que tem um emprego, 8 horas por dia trabalhando, para ganhar um salário mínimo também, porque se ele é atleta, é porque ele provavelmente ele não tem um emprego aí que ganha 10, 15, 20 mil por mês. Ele é atleta, ele tá focado na carreira, ele não tá focado aí em estudar, em fazer um mega currículo para ter um emprego melhor. Ele tá focado em ser o melhor aí na carreira dele, que é o foco dele. E aí, imagina um atleta que antes do Lula assumir, tinha que trabalhar 8 horas por dia, aí não dá para ele ter uma alimentação regrada. Se o cara trabalha 8 horas por dia, quanto ele não gasta de transporte para ir para o trabalho, transporte para voltar, lembre-se que tem o horário de almoço também, então o cara não fica 8 horas no trabalho, ele fica 9, 9 e meia, às vezes 10, porque tem 1, 2 horas de almoço, então fora ir e voltar, sobra quanto do dia dele para ele realmente treinar e competir contra os melhores do mundo no esporte dele? Pouco. Muito, muito pouco. Lembrando que em países europeus, os caras, além de ganharem muito mais, desde a escola já tem uma formação aí. Pois bem, eis que o Lula criou o Bolsa Atleta, começa aí ganhando pouco, vai ganhando mais os que vão aí se destacando. Deveria ser até mais? Poderia ser até mais. Mas antes do Lula era 0. Lembremos, o Bolsonaro ficou 4 anos sem reajustar o Bolsa Atleta e o Bolsonaro não adicionou nenhum atleta no Bolsa Atleta. Então, qualquer atleta aí que durante o governo Bolsonaro quisesse começar na sua carreira aí para ser um campeão olímpico, ele ficava sem nada. Ele tinha que ter um emprego se ele quisesse, ou papai e mamãe ajudando, familiares ajudando aí.
senão não conseguia, tá? Olha só que coisa. Aí chega o Marcos Mion e faz esse vídeo aqui que eu vou te mostrar e passou vergonha. Foi cancelado o Marcos Minion por conta desse vídeo, que é de um mau caratismo dos piores que eu já vi na minha vida. Vamos lá, com vocês, Marcos Minion. São ver os nossos atletas olímpicos. Vou começar do começo do vídeo. Tá me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por não terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida. Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte. Não vocês. Aliás, eu fui checar, tá, para ter embasamento no que eu estou falando, e a média de salário de um atleta no Brasil, em 2024, é de R$2.000 por mês, no site salário.com, tá? Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso para mim é surreal. Mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, mostra que a gente tem muita garra, assim. Pega um cara como Isaquias, de repente, do nada, um brasileiro ganha a medalha olímpica em canoagem. É tanta coisa errada em tão pouco tempo. Depois ele vai piorando o vídeo, tá? O vídeo dele tem 5 minutos. Mas, obviamente, ele faz o ataque ao Lula na parte que ele sabe que mais gente vai assistir, que são nos minutos iniciais. Para começar, o Marcos Mion foi desmentido pelo UOL. E olha que o UOL tá bem contra o governo Lula. A média salarial de atletas no Brasil não é de 2.000, é de 4.500, sem contar o Bolsa Atleta. São mais de 8.800 atletas no Brasil que recebem o Bolsa Atleta. 8.800. Tiago, mas o Brasil tem 8.000 atletas nas Olimpíadas? Não. Ou seja, muitos atletas nem conseguiram chegar nas Olimpíadas e ganham o Bolsa Atleta. Para quê? Porque talvez na próxima eles consigam chegar. Porque chegam também nos Pan-Americanos, chegam no Mundial das suas categorias, podem não chegar nas Olimpíadas, podem não chegar num resultado de pódio nos Mundiais das suas categorias, mas estão lá recebendo apoio do governo Lula, criado por Lula. Lembremos, o Lula em 2023 reajustou o Bolsa Atleta em 15%, não tinha reajuste, não teve reajuste no governo Bolsonaro. Tudo dobrou, triplicou de preço no governo do bandido amigo do Marcos Mion e não teve reajuste. Aí ele fala, a culpa é do nosso governo. Engraçado que nas últimas Olimpíadas eu não vi videozinho do Marcos Mion. Não vi. Você teve videozinho do Marcos Mion falando isso? A culpa é do nosso governo? Não teve, por quê? Porque ele ia lá no Palácio do Planalto babar ovo do presidente da República, puxar bem o saco do presidente, dava um chute nas partes íntimas do Bolsonaro e quebrava todos os dedinhos do Marcos Mion. Era assim que era. Aí agora não, agora a culpa é do nosso governo. Pois bem, o Marcos Mion foi aí, agências de checagem mostraram que é fake news do Marcos Mion. Para você ter ideia, depois ele cita o Isaquias ganha 15 mil por mês de Bolsa Atleta, tá? Fora o que ele ganha do Flamengo e tudo mais, patrocínios, que ele merece muito, de Bolsa Atleta são 15 mil por mês. A Raíssa Leal, que não tem nem 18 anos, ela também ganha 15.600 reais por mês o Bolsa Atleta, tá? Aí você fala, pô, Thiago, ela merece muito mais. Pô, ela ganha muito mais. A Raíssa Leal é embaixadora da Louis Vuitton, que é a maior marca do mundo. Ganha muita grana lá, a Raíssa Leal, e merece até mais. Só que a Raíssa Leal, as outras que chegam na final, eles estão na categoria pódio, eles ganham 15 mil por mês. Se você pensar na vida de um brasileiro, dá pra pessoa, pô, vou focar aqui nesse esporte porque eu não preciso ter outro emprego, porque ganha 15 mil. Tem atletas que ganham 10, atletas que ganham 5, atletas que ganham 6, atletas que estão começando e ganham um salário mínimo. Mas tem. Antes o Lula era zero. O Marcos Mion não reconhece isso. Aí ele fala, tem um histórico. Aí ele foi gravar um vídeo pedindo desculpa. E aí que vem o pior mau caratismo de todos, que é o quê? Ele não deletou o vídeo com fake news. Segue lá no Instagram dele, só no Instagram são 7 milhões de visualizações da fake news dele contra o governo Lula. E aí ele gravou um vídeo para colocar nas outras redes sociais onde não tem alcance nenhum, pedindo desculpas. E aí ele tenta falar como, não foi isso não foi isso. Com vocês, Marcos Mion, você não vai ver isso na rede social dele porque ele publicou para ficar menos de 24 horas e depois deletou. Covarde, né? Esse é o mau caratismo. Se ele publicasse isso lá para ter o mesmo alcance, eu não ia nem fazer esse vídeo aqui. É um complemento ao vídeo que eu fiz falando sobre a falta de verba, de incentivo e de reconhecimento dos nossos atletas. Tá? Eu falei que a gente, o grande público generalizado, a gente só fica sabendo dessas modalidades em época de Olimpíada. E por isso mesmo a gente deveria repensar o conceito todo.
Se nós somos ainda o país do futebol absoluto, nós somos o país de todas essas modalidades, de todos esses atletas, e assim tentar dividir de forma mais equilibrada toda a verba, todo o espaço na imprensa e tudo mais. Como eu condicionei essa atual condição ao histórico do governo brasileiro, eu abri precedente, sem querer, para uma disputa política. Eu cometi um erro. Eu falei assim, o nosso governo tem histórico. Obviamente eu estava me referindo ao nosso governo brasileiro. Mas os gladiadores políticos da internet viram a brecha, tiraram de contexto e interpretaram que eu estava falando do nosso governo atual. O que não é também uma verdade, gente. Não é. Por mais que quiseram colocar minha fala como uma fala política, é claro e evidente que é a história do governo brasileiro desde sempre. A gente não tem essas modalidades. Engraçado, quando eu era amiguinho dele, ele não fez vídeo falando nosso governo. Aí agora ele fez. Aí agora, com medo de perder patrocinador, aí agora o Marcos Mion fala, não, é histórico do governo. Engraçado, mesmo se falar histórico do governo, ainda tá batendo no Lula, porque os governos anteriores eram de qual partido? De qual partido? Era do PT, ficou aí 2 anos e meio de golpista Temer e 4 anos de Bolsonaro. Mas o histórico, né, aí você vê de 2002 para cá, quase tudo foi PT, que foi quando foi criado o Bolsa Atleta e quando o Brasil começou a comemorar medalhas de ouro. Que antes do PT, a gente comemorava um bronze, uma prata. Nessa Olimpíada, até o momento que eu gravei o vídeo ainda não teve ouro, mas a gente tem aí vários aí que virão aí nos próximos dias e vários aí que a gente nem imaginava, como a medalha de prata hoje aí na marcha atlética, que só existem graças ao Bolsa Atleta. Peço sua inscrição no canal, seu apoio, seguiremos aqui na luta